entrando no seu lar com o programa Encontro com Cristo. Hoje tem sido uma bênção o programa e estamos aqui no Templo Central, Assembleia de Deus em Belém. Vamos ter aqui uma pregação, palavra edificante, louvores. Então não saia daí, vai ser uma bênção para a tua vida. Assista as imagens. Batalhão é um exército de irmãos marchando no comando de Jeová e com a bandeira da vitória em suas mãos, com seus instrumentos que faz barulho de adoração. Homens e mulheres, famílias unidas, os jovens de fé, crianças destemidas, não importa qual seja a idade, vem fazer parte deste grande batalhão, anunciando as boas novas à nação. Somos um exército de irmãos, abençoando a nação, abençoando a nação. Somos um exército de irmãos, abençoando a nação, abençoando a nação. Um exército poderoso de coragem e ação. Com seus instrumentos eles tocam e louvam, fazendo barulho de adoração. Um exército de fé. 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18, vou pedir que coloque aqui na mídia. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. A Bíblia diz refletindo como num espelho. Tem um espelho aqui na minha mão hoje, eu trouxe só para essa mensagem. Refletindo como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor em espírito. Deixa eu traduzir para você o que a Bíblia está dizendo. Quando nós temos um relampo, um relance só da imagem de quem Jesus é na nossa vida, nós somos transformados de glória em glória, e agora nós refletimos a glória do Senhor. Quem aqui quer refletir a glória de Deus para que você seja transformado e outras pessoas sejam? Pai, nós te louvamos nessa noite porque tu estás no nosso meio. Te louvamos pelo ambiente de festa, de celebração. Te louvamos porque hoje não será apenas uma noite de colheita de donativos, de ofertas, mas vai ser uma noite de colheita de almas e de vidas, Senhor, que se entregarão a Ti e reconsagrarão o seu chamado diante da Tua presença. Se conosco, dirige essa palavra, assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Tome seu assento, louvando e adorando o nosso Deus. Eu quero contar para vocês uma história. Eu acho que eu já contei aqui alguma vez, mas eu quero rapidamente. E você pode anotar o nome, olhar na internet quando terminar. É a história de uma hoje senhora chamada Marina Chapman, tá bom? É uma história verídica, verdadeira, aconteceu há muitos anos atrás. Conta a história e virou livro que essa moça era uma criança. Ela tinha 4 anos de idade. E brincando no quintal da sua casa, certo dia ela foi sequestrada. Ela foi tirada do seu lar. A única lembrança que ela tem daquele dia foi de um braço suado, pegando ela com muita força, colocando um pano no rosto dela com algum produto químico, e ela descreve no livro, e aqui está a foto do livro A Menina Sem Nome, está lá na mídia, coloca rapidamente, se você
quiser aproveitar uma boa leitura, eu recomendo, tá bom? A Garota Sem Nome, esse livro existe, está publicado, pode voltar para o slide anterior. Ela conta nessa história que ela lembra entrando e saindo de consciência, acordando e desacordando, e de repente ela foi levada para dentro de uma selva muito fechada, no interior da Colômbia, perto de uma cidade chamada Cúcuta, que é uma cidade muito grande, existe até os dias de hoje. E essa moça com 4 anos de idade, uma criança, ela foi abusada, violentada e foi deixada como morta no meio da selva, sem poder se locomover e ter quem a ajudasse. Imagine comigo uma criança de 4 anos passando por um momento, por um trauma profundo desse, agora sendo lançada e jogada dentro de uma selva. Ela descreve no livro e na história que a primeira noite foi terror total, pastor Dalvo. As mãos amarradas, o capuz na cabeça, ela tentava se soltar e não conseguia se soltar, e assim passou a primeira noite. A segunda noite, imagine os sons da selva, os animais passando, a chuva caindo. Ela conta que ela gritou por papai, mas o papai não apareceu. Gritou pela mamãe, mas mamãe também não veio socorrer. De repente, na noite do segundo dia, ela consegue soltar as mãos, tirar o capuz da cabeça, e no terceiro dia, sem poder se locomover, desidratada, ferida, lançada como morta no meio da selva, algo extraordinário aconteceu. Ela conta que um grupo de macacos que passava e vivia naquela região, viu ela desacordada, aonde ela estava, e a princípio se aproximaram de forma muito agressiva, jogando um pedaço de pau, jogando algumas frutas para ver se ela reagia. Ela não reagiu, mas depois disso a história conta, e está no livro, história verdadeira. Aquele grupo de macacos adotou essa criança de 4 anos como se fosse um deles. Começaram a trazer frutas, começaram a abrir cocos, começaram a deixar algumas sementes, algumas castanhas perto da criança, e ela começou a se alimentar, começou a recobrar a sua força, e ela começou a observar aqueles macacos. Existe um ditado que diz: macaco vê, macaco faz. O macaco é o primata, é o animal mais perto do ser humano. Embora ele seja muito perto, ele não tem, Beto, o sentido de pensar e de raciocinar. Se você botar a mão no fogo, o macaco vai lá e bota a mão no fogo. Se você botar a mão na tomada, tomar o choque e gritar, ele não raciocina que o choque é algo perigoso. Ele vai lá, ele bota o dedo na tomada, porque macaco vê, macaco faz. E essa moça com 4 anos de idade, abandonada, sendo adotada por um grupo de macacos, agora começa a ver como o macaco sobe na árvore, como o macaco abre as frutas, como o macaco chega perto da folha e vira a folha e bebe a água que existe nela. E ela começa, pastor Peniche, a viver e a se comportar como se fosse um macaco. 3 dias viraram 3 semanas, viraram 3 meses, viraram 3 anos. Ela ficou 10 anos esquecida e perdida no meio da selva, sem ver nenhum ser humano. Chegou lá com 4 anos de idade, e agora ela tinha 14 anos. Eu quero que você imagine comigo uma pessoa vivendo 10 anos no meio dos macacos. A respeito disso, tem aí a foto da mulher, coloca aí a foto. Essa mulher saiu da selva, essa senhora que está aí do lado, ela casou, teve filhos e netos, hoje vive na Inglaterra, tem 70 anos de idade, e ela disse que o passatempo favorito dela é subir nas árvores, e ela consegue subir mais rápido do que os netos delas conseguem subir nas árvores. Essa mulher viveu durante muito tempo, e o trauma foi tão grande, tão profundo, que ela esqueceu quem os pais eram, esqueceu o nome dela, esqueceu o idioma dela, era colombiana, falava espanhol, esqueceu, e agora o novo normal dela virou a língua dos macacos. Era bater no chão, era emitir sons, era subir nas árvores, era viver como o macaco vivia. Só que um dia, algo sobrenatural e diferente aconteceu. Ela estava em cima da árvore, e ela viu um reflexo no chão. De longe ela percebeu que, subindo na árvore, se locomovendo, o sol batia, refletia onde ela estava. E ela chegou perto, 10 anos na selva, com 14 anos, pegou aquele objeto que lá estava, cheirou o objeto, não tinha cheiro, mordeu o objeto, não tinha gosto. De repente ela virou para o objeto, ela percebeu que dentro do objeto haviam olhos olhando de volta para ela. Ela jogou aquele negócio no chão, achando que era algo vivo. De repente ela chegou perto do objeto de novo, ela olhou dentro daquele objeto, e ela percebeu que os olhos dela estavam olhando de volta para ela. Faziam 10 anos que ela não via o próprio reflexo. Depois de 10 anos ela concebeu, e ela teve a noção de que, embora eu esteja vivendo nessa realidade, essa não é a minha história, não é a minha identidade. Eu fui criado para algo a mais, algo melhor e algo diferente. Depois de muito tempo ela entendeu: eu posso estar vivendo no meio dos macacos, eu posso ter a linguagem deles, Aleluia.
eu posso viver como eles vivem, mas aqui existe um relâmpago, perdão, de algo maior. Eu fui criada para um propósito maior, para coisas maiores. Eu posso não saber o que sou, mas eu sei o que eu não sou, e essa realidade que eu estou vivendo não é a realidade que Deus me criou para viver. Pela primeira vez ela teve um choque de realidade, de que existe um plano diferente, existe uma vida diferente, existe um propósito além daquele que ela vivia até aquele momento, naquele local. E quando ela viu nos olhos dela, a história conta que ela não prestou mais para viver entre os macacos, porque ela percebeu, eu sou diferente, a minha essência é diferente, a minha criação, Deus está falando aqui nessa noite, aquilo que eu fui criado para ser é diferente. Ela percebeu que a origem dela era algo diferente, e ela conta que ela não conseguiu mais voltar a viver dentro dos macacos. Dentro dela começou a nascer uma inquietação de algo diferente, de algo maior, de algo melhor. E com 14 anos de idade, sem saber falar a língua humana, sem saber nada, ela procurou um riacho, saiu seguindo aquele riacho e encontrou um grupo de caçadores. E quando ela olhou para aqueles seres humanos pela primeira vez, ela olhou e disse: embora eu esteja vivendo no meio dos macacos, isso aí é o que eu fui criada para ser. E o apóstolo Paulo aqui diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, refletindo como em um espelho a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pela presença do Espírito Santo. O que eu vim dizer para você aqui nessa noite, a coisa mais importante que eu e você podemos descobrir na vida, sabe o que é? É quem Jesus é através da revelação e do espelho da sua palavra. Aí você descobre que você foi criado para viver algo maior, para um propósito maior. Essa moça aqui passou pelo trauma, esqueceu da linguagem, esqueceu quem ela era, mas quando ela conseguiu ver quem ela realmente era, ela descobriu, existe um propósito maior, e Jesus está aqui nessa noite para se revelar a você e a mim, dizendo: eu tenho um propósito maior para a sua história, e você sabe que você foi criado para algo diferente. Olhe para quem está perto de você, diga para essa pessoa: você representa Jesus para mim hoje. Diga para ela representa Jesus, esse ambiente representa Jesus, a adoração representa Jesus, o que eu estou pregando representa Jesus. Enquanto eu estou ministrando, você está tendo reflexos daquilo que Jesus vai fazer na tua vida, na tua história. Você não nasceu para viver na selva, para morar na selva, para ser macaco vê, macaco faz. Ele tem uma história, ele tem uma identidade, ele tem um projeto para a sua vida, e ele vai te mostrar hoje quem você foi criado para ser: filho dele, instrumento da glória dele, nação exclusiva dele. Essa é a minha oração nessa noite. Quem já viu esse reflexo, dê um brado de glória a Deus bem forte, porque Jesus está aqui no nosso meio. O reflexo de quem Jesus nos criou verdadeiramente para ser e para andar nessa terra. Porque nós estamos, gente, vivendo no meio de uma selva. Não precisa ser doutor para saber que o mundo hoje quer ditar como a gente tem que viver. Vista isso, coma isso, se relacione desse jeito, compre isso, seja desse jeito. O mundo quer dizer para você que tipo de relacionamento você tem que ser. Se você é solteiro, viva desse jeito, se relacione com todo mundo, porque todo mundo está fazendo, macaco vê, macaco faz. Se a sua família e você é casado, e o casamento está difícil, pode trair a esposa, pode esquecer, deixar para trás, porque macaco vê, macaco faz. Todo mundo está fazendo isso. Era desse jeito até você chegar aqui nessa noite. Jesus está presente aqui para te mostrar um reflexo, não daquilo que você está vivendo, mas daquilo que Ele vai fazer na sua vida e na sua história, escrever algo novo na sua caminhada. Reflexos. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está despertando no coração de gente. Existe algo maior para a tua família, existe algo melhor para o local que você está vivendo. Você pode falar desse jeito, você pode viver desse jeito, todo mundo faz desse jeito. Eu não quero saber o que todo mundo faz, eu quero saber o que a Bíblia diz ao meu respeito, e eu fico com a opinião de Deus a despeito daquilo que eu estou vivendo na minha vida. A escolha é sua, porque o reflexo está sendo apresentado nessa noite todos os dias. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está mostrando para a gente: eu criei você para algo maior. Não é o mundo que diz aquilo que você vai viver, é a minha palavra que diz aquilo que você é e aquilo que você vai viver. Esse é o poder transformador da palavra. Esse é o poder transformador de estar na igreja. Esse é o poder transformador de estar numa célula. Todo dia você entra lá e ele vai mostrando relâmpagos da sua vida, daquilo que pode melhorar, daquilo que tem que ser transformado. Escute, vida cristã
não se transforma de uma hora para outra não. É convivendo, é conversando, é dentro da célula, é resolvendo o problema, é ouvindo, é fazendo o discipulado. Todo dia ele vai mostrando um reflexozinho. Opa, vou mudar essa área da sua vida. Opa, vou mudando essa outra área. E assim como Paulo disse, de glória em glória nós somos transformados à imagem do Senhor Jesus pela ação do Espírito Santo que está no nosso meio. Quem está entendendo, dê um brado de glória a Deus bem forte, porque é assim que acontece. Ele está revelando aqui. Enquanto eu estou pregando, ele está mostrando relâmpagos para você do que você realmente pode ser. E eu recebo aquilo que ele tem para a minha vida na sua integralidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos no meio da selva. E eu preciso alinhar a minha vida ao parâmetro. Qual é o nosso parâmetro? A palavra de Deus. Ainda existe, gente, uma diferença entre o certo e o errado. Ainda existe uma diferença entre aquilo que é limpo e aquilo que é sujo. Ainda existe uma diferença entre aquilo que se pode fazer e aquilo que não se pode fazer. E nós ouvimos isso. Eu não quero saber o que as outras famílias estão fazendo, o que as outras escolas estão fazendo, o que as outras igrejas estão fazendo. Deus tem uma revelação que tem o meu RG, que tem o meu CPF, que tem a minha história, que tem o meu endereço. E Ele vai operar o agir dEle na minha vida do jeito que Ele tem para esse lugar. Porque hoje a gente é bombardeado por tudo, referência de tudo que é lado. Eu estava pregando agora para os adolescentes. Eu quero declarar e profetizar aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nossos filhos não precisarão ligar na Rede Globo, olhar na televisão, olhar nos filmes do cinema para ter a referência do que é um homem correto, marido de uma só mulher, uma bênção no lar. Eles vão receber aqui dentro pela palavra, e Deus vai mostrar relâmpagos pela sua palavra. Mulheres não precisam ficar com aquela cobrança o tempo todo, olhando, o padrão de beleza é esse, eu tenho que ser desse jeito, dessa forma. É só você dar uma olhadinha na palavra, tem referencial, tem direção para você, tem alimento para o seu coração. Nossos homens não precisam olhar para aquilo que o mundo diz, o que um homem viril e macho tem que ser. É só abrir a Bíblia, está dentro desse ambiente, todo dia, reflexos da glória, do projeto, do plano, da onisciência de Deus se manifestarão sobre a nossa vida, para quem está aqui. Um exemplo prático para vocês. Domingo passado, eu estava aqui no culto, e um jovem da igreja, remista, ele sabe que eu sou paysandu, não tenho nada contra os remistas, nada. No final do culto, eu vou fazer uma oração de arrependimento, e você que é remista, pode vir aqui se arrepender, que eu oro por você. Mas brincadeiras à parte, escute, rapidamente, escute. Estou eu aqui no púlpito, aí o jovem chega comigo, esse é o meu pastor, aí me dá um abraço apertado. Aí me deu um abraço. Aí aqui nesse ombro meu, o pastor Dalvo, ele colou um adesivo do Clube do Remo, aqui no meu ombro. Aí eu não sabia que o adesivo estava lá. Aí ele ficou perto de mim para ver a reação. E o pessoal que trabalha aqui na igreja, a gente tem que fazer uma oração por eles, porque a maioria é remista, não sei o que está acontecendo aqui no Templo Central. Só eu que sou paysandu. Aí eles olharam para mim, esse é o meu pastor, olha só, tal. A partir do momento que eu soube que tinha algo aqui no meu ombro, o que eu fiz? Repreendi e tirei fora. Olha só, que bênção. Por quê? Porque eu soube. É semelhante olhar no espelho. Já pensou se eu olho no espelho e na ponta do meu nariz tem uma mosca e eu não faço nada? A Bíblia diz assim: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente. Pastor, como é que eu faço para viver um evangelho autêntico e real? Não é difícil, a despeito do que muitos ensinam. É só você pegar um relancezinho do que Deus vai ministrar hoje, coloque em prática. Pegue o relancezinho do que Ele vai ministrar na célula, coloque em prática. Próxima sexta-feira Ele vai ministrar algo novo, coloque em prática. De glória em glória nós somos transformados. A imagem de Deus é a excelência do seu poder pelo seu Espírito. Sabe? É a gente olhar relances, coisas que Deus está dizendo e está mostrando todo dia. Esse é o poder desse ambiente, porque de vez em quando emana aqui desse altar não só aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E eu estou aqui nessa noite sendo o primeiro. Senhor, eu preciso ver um reflexo da Tua glória para melhorar, ser um esposo melhor, ser um homem melhor, ser um cidadão melhor, ser um crente, ser um pastor. Eu preciso, Senhor, ver alguma coisa para colocar em prática na minha vida, porque Tu estás mostrando relâmpagos de coisas que hoje eu posso transformar e mudar na minha história. Esse é o poder da igreja. Está num culto como esse e o Espírito Santo fala, vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Ele está falando aqui nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Terminando o culto, liga para aquela pessoa e reconstrói a ponte que você derrubou. Peça perdão para ela e reconstrua o caminho de comunhão e a glória de Deus vai se manifestar. É aqui que a gente descobre isso. É na célula, é no ambiente de comunhão que Deus vai tratando. Porque na caminhada, e eu concluo com isso, estou falando há 20 minutos e já vou terminar. A gente descobre algumas características nossas que nem nós sabíamos que tínhamos. Quer ver um exemplo? Eu sou uma pessoa que não tinha problema nenhum de discussão, nenhum. Tem alguém aqui que não tem nenhum problema de discussão? Levanta a mão. Não tinha nenhum, até eu casar. Quando eu casei, eu descobri que tinha um Felipe lá no íntimo, lá no fundo, que gostava de vez em quando, querer discutir e tal. Por quê? Porque eu descubro que o casamento é um instrumento de Deus para moldar a minha vida e o meu caráter. E aqui no meio da comunhão, Ele vai mostrando relâmpagos para mim, de coisas que eu posso melhorar para ser um homem e fazer a minha esposa ser uma mulher mais feliz. Quer ver um outro exemplo? Eu não tinha problema nenhum de gritar com gente. Alguém aqui não tem problema de gritar com gente? Levanta a mão, quem não tem problema de gritar com gente. Olha como esse povo é crente, todo mundo falando a verdade. Até você ter filho. Você tem filho, você começa a descobrir que dentro de você tem um ser que gosta de gritar. Eu e a Luana tivemos o Samuel e a Sara muito perto, e eu ficava doido, porque criança correndo, derrubando. Parecia 2 anãozinhos bêbados, correndo, quebrando a casa toda, derrubando tudo que havia dentro de casa. E eu gritava com um, gritava com o outro, amarrava, pega, leva para cá. E eu nem sabia que dentro de mim tinha um Felipe que gritava. Quer ver um outro? Eu não tenho ainda, mas eu aconselho alguns dos senhores que aqui estão no gabinete pastoral. Pastor, eu descobri uma raiva incessante dentro de mim, porque a minha filha começou a namorar. Aconteceu com você já isso? Hein? Pastor, eu descobri porque adolescente, chegou na adolescência e eu descobri, eu não vou ter esse problema, porque pelo jeito que o mundo está indo, Jesus volta em breve, leva a sua igreja, a Sara não chega lá e não namora. Mas a gente vai descobrindo que existem coisas do nosso caráter que precisam ser tratadas e moldadas por Deus. E sabe qual é o local que Deus faz isso? É aqui dentro da igreja, mostrando relances da glória dele todos os dias. E é assim que se vive uma vida cristã verdadeira e autêntica. Diga para quem está perto de você, diga ser crente. Diga para essa pessoa, ser crente é muito fácil. Não é difícil como muita gente diz. Ser crente é uma dificuldade, é um fardo, é um peso. Parece que a gente está expulsando as pessoas para longe. É só todo dia você ouvir o relâmpagozinho daquele dia que Deus está dando para a sua vida e colocar em prática. Você vai vivendo de glória em glória na própria imagem do Senhor, auxiliado pelo Espírito Santo. Quando Jesus ensinou a igreja a orar, Ele falou assim: quando vocês forem orar, orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu. Venha a nós o seu, seja feita a tua, assim na terra como o pão de cada dia. Existe um relâmpago de cada dia. Espírito Santo, me ajuda a pregar isso da forma certa. Existe o perdão de cada dia. Existe a lição de cada dia. A minha oração hoje para você é que uma coisa, um ponto do louvor, do abraço, de alguém que representa Jesus, dessa mensagem, possa marcar o seu coração de forma tão profunda, que você diga, essa é a revelação que eu preciso aplicar hoje. E eu quero declarar esse texto sobre a sua vida. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, e Ele está no nosso meio, eu sinto a presença dEle aqui nesse lugar, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Minha oração é que hoje, o que Deus falou ao seu coração, coloque em prática. Coloque em prática. Coloque. Você esteve na célula semana passada, não tinha lá alguma coisa, uma aplicação? Coloque em prática. Aquele é o alimento daquele dia. E todos os dias Ele vai mostrando para nós uma versão. Eu não sei o que o mundo diz, qual é a situação que você está vivendo, mas a Bíblia nunca vai chegar para somar a pressão dizendo é verdade. Separa mesmo porque não tem jeito o casamento.
É verdade, tira a vida mesmo, porque a tua situação não tem mais solução. Esquece de Deus, abandona a fé. A Bíblia sempre vai chegar com uma palavra de ânimo dizendo: eu pensei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de bem, planos de paz, para dar a vós o futuro que vós desejais. Ele está mostrando para mim e para você, através de Jesus. Fique de pé comigo nessa noite. Mestre, tem lugar em minha casa, se quiser. Já bateu em tantas portas que nem sei, ó Rei dos Reis. Diga, mestre. Mestre, não pensei que fosse a casa, não pensei que fosse a casa de um plebeu. Ainda mais alguém humilde como eu, ó grande Rei. Já que veio, é bem-vindo em meu viver. Faça sua essa casa, ó meu Rei, e a faça santa, 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 e santo é ser Rei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Sabe, minha irmã, meu irmão, eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou, mas Deus mudou de fel para mel. Sabe como foi? Eu vou contar para você. Quando permiti que Ele entrasse em meu viver, fez mudanças que jamais imaginei realizar. Minha casa é minha vida e dei pra Deus. Ó Senhor, como quiser, vem transformar e a faça santa, santa. E o coral comigo, vamos. E santo é ser Rei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Mais uma vez. E a faça santa, 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 e santo é ser Rei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. E a faça santa, 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 e santo é ser Rei, grandioso e santo, 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 ó Deus Altíssimo, habita em mim. Aleluia! Santo, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dele. Nós estamos aqui para Ele, por Ele.